Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver parábolas da forma x é igual a f de y. Então nas parábolas que nós estudamos já, nós temos y como função de x nessa expressão geral, y é igual a x2 mais bx mais c. Então a gente vai ver agora parábolas que têm o formato contrário, com x e y com papéis trocados, ou seja, x é igual a y2 mais by e assim por diante. Mas para a gente entender melhor essas parábolas nesse novo formato, a gente vai relembrar como que funcionam essas parábolas, porque o comportamento das novas parábolas vai ser semelhante. Então, essas parábolas aqui, elas têm concavidade para cima ou para baixo. Então, dependendo do coeficiente A, se ele é positivo ou negativo, ou seja, dependendo desse coeficiente A que acompanha x ao quadrado, quando o y está isolado de um lado da equação, se esse A é positivo ou negativo, a gente tem concavidade para cima ou para baixo na parábola. E, naturalmente, nem todas as parábolas têm esse formato. Algumas parábolas, elas não tangenciam o eixo x, elas sequer intersectam o eixo x. E algumas parábolas têm dois pontos de interseção com o eixo x. Como que a gente determina isso? A gente analisa os pontos de interseção com o eixo x através da equação y igual a zero, certo? Eu espero que vocês concordem que todos os pontos que estão no eixo x, eles têm coordenada y igual a zero. Eles são da forma 1, 0, 2, 0, menos 3, 0. Então, substituindo y igual a zero nessa equação, a gente encontra os pontos de interseção com o eixo x pela fórmula de Bhaskara. E a gente tem os pontos de interseção com o eixo y, nesse caso, um ponto só de interseção com o eixo y, definido por x é igual a zero. Mais uma vez, os pontos do eixo y são definidos por uma equação desse tipo. Todos eles têm x é igual a zero. Eles são da forma 0, 1 ou, por exemplo, 0, menos 2. Então, quando a gente substitui x é igual a zero aqui, a gente encontra y é igual a c. Que não é uma coisa que a gente precisa memorizar, certo? Basta lembrar que o eixo y é definido por x é igual a zero. Bem, então agora, como que vai ficar aqui, desse nosso lado direito, as parábolas da forma x é igual a f de y? Elas são parábolas que se comportam da mesma forma que essas aqui em amarelo, só que x e y têm papéis trocados. Nessas parábolas, x é igual a f de y. Então, a forma geral dessas parábolas é x é igual a y2 mais by mais c. Lembrando que aqui a variável x, nesse caso, que a gente considera que depende de y, a gente tem que isolar essa variável x de um lado da equação, assim como a gente isola y de um lado da equação, nesse caso aqui primeiro, para poder olhar o sinal dos coeficientes, aplicar a fórmula de Bhaskara e tudo mais. Então, essa é a forma geral da equação dessas parábolas. Então, como que fica a concavidade? Essa concavidade aqui, que está na direção do eixo y, na direção de y positivo ou na direção de y negativo, ela aqui vai estar na direção de x positivo ou na direção de x negativo. Mais uma vez, dependendo desse coeficiente A. Se o coeficiente A é positivo, essa concavidade ela é positiva, só que nesse caso na direção de x positivo. E se o coeficiente A é negativo, essa parábola tem concavidade negativa, mas agora na direção de x negativo. E esse é o ponto principal, porque os pontos de interseção com os eixos, eles são feitos da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio de que o eixo x é definido por y igual a zero e o eixo y é definido por x é igual a zero. Então vamos ver. Se a gente quiser encontrar a interseção com o eixo x, a gente vai substituir y igual a zero na equação geral. E que y igual a zero fornece aqui? Y igual a zero fornece x igual a c, simplesmente. E os pontos de interseção com o eixo y? Eles são definidos por x igual a zero. E substituindo aqui, a gente vai ter uma equação quadrática. 0 igual a y2 mais by mais c. E essa equação quadrática pode ter duas soluções reais
apenas uma solução real ou nenhuma solução real. Isso vai determinar quantos pontos de interseção com o eixo y a gente tem, da mesma forma que nós tínhamos antes, só que agora na variável y. E não precisa decorar, né? É só lembrar que o eixo x é dado por y igual a zero e eixo y é x igual a zero. É uma coisa que nos ajuda nesse estudo e também em várias outras disciplinas, em vários momentos na matemática. É útil a gente saber que são essas as equações dos eixos. E é importante também destacar o que acontece com o vértice da parábola. Aqui nesse caso em amarelo, que é o caso tradicional, com y em função de x, a gente tem equações para o x do vértice e para o y do vértice. Então, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Aqui, a gente vai ter as mesmas equações, só que, mais uma vez, x e y têm papel trocado. Então, agora a gente tem o y do vértice, seguindo essa primeira equação, e o x do vértice definido pela segunda equação. Lembrando que se você tem o x do vértice, substituindo aqui em amarelo, a gente encontra o y do vértice. E se você tem aqui o y do vértice, em azul, y do vértice igual a menos b sobre 2a, você pode substituir aqui e encontrar o x do vértice, mesmo sem ter essa fórmula, né, essa equação memorizada. Então vejamos agora um exemplo em que a gente vai esboçar o gráfico dessa parábola aqui, menos y ao quadrado mais 2y mais 24. X é igual a essa expressão. Então vocês podem tentar pausar o vídeo agora e tentar esboçar a parábola de acordo com o lado direito do nosso quadro. Então a gente já tem uma parábola nessa forma geral aqui. Então a gente vai determinar primeiro se a concavidade da parábola é para a direita ou para a esquerda. A gente vai fazer o ponto ou os pontos de interseção com o eixo x e depois o ponto ou os pontos de interseção com o eixo y, substituindo y igual a zero e substituindo x igual a zero na equação dada. E depois a gente fecha o esboço com o vértice, certo? Então pausem o vídeo, tentem fazer, porque agora a gente já vai resolver esse exemplo. Bem, então a primeira coisa que a gente faz é identificar os coeficientes da parábola, certo? O número real que está multiplicando y ao quadrado aqui é menos 1. O que multiplica y é 2. E esse termo livre é c igual a 24. Então, são esses os nossos coeficientes. Como o coeficiente dy ao quadrado, que a gente chama de a, ele é negativo, então essa parábola tem concavidade para a esquerda. Ou seja, uma concavidade voltada para x negativo. Sentido negativo de x. Então, essa parábola é voltada para a esquerda. Então, aonde se encontram os eixos, se tem pontos de interseção com cada um dos eixos e quais são eles, isso a gente vai determinar agora nos próximos passos, começando pela interseção com o eixo x. Então, a interseção com o eixo x é definida por essa equação y igual a zero. Basta substituir y igual a zero aqui, na equação original da parábola, que a gente encontra x igual a 24. Então, esse ponto, x é igual a 24 e y igual a zero, é um ponto de interseção da parábola com o eixo x, certo? E vamos ver agora a interseção com o eixo y, que é definida por x igual a zero. Então, substituindo x é igual a zero, essa equação que define o eixo y, certo? Substituindo x é igual a zero na equação da parábola, a gente encontra uma equação do segundo grau. Vocês podem resolver por soma produto ou por Bhaskara, como preferir, mas resolvendo, por exemplo, por Bhaskara, a gente encontra essas duas raízes, y igual a 6 e y igual a menos 4. Se vocês tiverem dúvida, é só pausar o vídeo e fazer as contas com calma, que vocês vão encontrar esse resultado. Então, são esses os pontos de interseção com o eixo y. Eles têm x é igual a 0 e y igual a 6, e x é igual a 0 e y igual a menos 4. São os dois pontos que estão marcados aqui. E com isso a gente já consegue traçar bem a nossa parábola, certo? É uma parábola com a concavidade voltada para a esquerda, como nós sinalizamos aqui. Então, ela tem esse vértice e passa por esses dois pontos. Então, ela vai ter um traçado mais ou menos assim. Mas nós podemos ainda, devemos encontrar o vértice dessa parábola. Então, lembrando que as equações do vértice da parábola, elas são trocadas em relação àquela das parábolas y igual a f de x. Nesse caso, aqui em azul, o y do vértice é dado por menos b sobre 2a, e nesse caso fornece y igual a 1.
E o x do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então aqui a gente vai ter menos 100 dividido por menos 4, que é igual a 25. Lembrando que se a gente já tem a coordenada y do vértice, a gente pode substituir aqui, pode ser mais fácil do que usar a equação que nós já tínhamos. Substituindo y igual a 1 na equação original, a gente vai ter menos 1 mais 2 mais 24, que é igual a 25. Então agora a gente já tem esses pontos conhecidos da parábola. É uma parábola que tem esses dois pontos de interseção com o eixo y, corta o eixo x nesse ponto aqui, e o vértice dela não se encontra no eixo x, certo? Está aqui. E é um erro bastante comum os alunos sempre colocarem as parábolas alinhadas com os eixos. Nem sempre é o caso, como esse aqui. A parábola tem o vértice na direção de y igual a 1. Então, o esboço da nossa parábola fica dessa maneira. Então é isso, espero que tenham aproveitado o videoaula. Com isso, vocês já podem desenhar as parábolas nos dois formatos, certo? Compreender parábolas no formato x igual a f de y e, como nós já tínhamos antes, y igual a f de x. Um último comentário é que alguns alunos eles gostam de inverter os eixos para poder desenhar essas parábolas, certo? E isso é um pouco perigoso, eu não aconselho, porque você pode ter no mesmo plano cartesiano uma parábola da fórmula x é igual a f de y e y igual a f de x. Isso acontece, por exemplo, em cálculo 1, no cálculo de áreas, lá em integrais definidas no final da disciplina. Então, quando você tem no mesmo plano cartesiano uma função da forma x é igual a f de y e uma outra função da forma y igual a f de x, e você precisa desenhar as duas no mesmo plano cartesiano, essa coisa de trocar os eixos não funciona tão bem, certo? Então, eu aconselho esse método, essa abordagem que nós fizemos aqui nessa videoaula.